O viajante do tempo que desapareceu em 1903 e voltou no futuro. Olá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes e documentados da história moderna. Se você gosta deste tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixa seu like para acompanhar mais histórias como essa. Esse relato, embora pareça uma obra de ficção, foi registrado com detalhes por autoridades e testemunhas diretas, atravessando décadas, e ainda hoje deixando especialistas perplexos. É o tipo de história que nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o tempo e a nossa realidade. Era uma tarde comum de primavera em Oakland, em 1989, quando uma cena completamente fora do normal começou a chamar atenção nas ruas movimentadas do centro da cidade. Entre os sons típicos da vida urbana, buzinas, passos apressados, vozes ao telefone, surgiu um homem cuja presença destoava radicalmente do ambiente. Seus trajes eram formais, perfeitamente alinhados, típicos do início do século XX. Terno escuro, colete com botões dourados, gravata fina e um chapéu de feltro, desses que já não se via há muito tempo. Andava com passos lentos, quase hesitantes, como se cada centímetro ao seu redor fosse novo e desconcertante. As pessoas começaram a se virar para olhar. Havia algo no comportamento dele que imediatamente despertava estranheza. O olhar fixo nas vitrines de televisores, nos outdoors eletrônicos, nos ônibus articulados que passavam ruidosos. Tocava o próprio rosto com as pontas dos dedos, como se não acreditasse estar ali. Não demorou para que uma viatura policial se aproximasse. 2 agentes desceram, abordando-o com cautela. A princípio, pensaram tratar-se de alguém com um distúrbio psicológico ou talvez um artista de rua. Mas bastou a primeira frase do homem para perceberem que havia algo muito errado. Com um inglês formal e carregado de um sotaque britânico antigo, ele perguntou educadamente onde ficava o monumento Wellington. Disse que estivera ali, poucos minutos antes, com sua esposa Janete, e que se perdeu dela após ver um objeto incomum próximo ao parque. Os policiais, surpresos, tentaram explicar que aquele monumento havia sido demolido há muito tempo, nos anos de 1910. O homem, visivelmente abalado, recusou-se a acreditar. Repetia que era impossível, que aquilo devia ser algum engano. Seu rosto ficou pálido. As mãos tremiam. Ele chegou a se apoiar em um dos postes próximos para não cair. Preocupados com seu estado mental, os policiais o conduziram até a delegacia mais próxima. Durante o caminho, ele mantinha os olhos grudados na janela do carro, boquiaberto diante de cada semáforo, de cada ônibus moderno, de cada pessoa com um pequeno aparelho nas mãos. Perguntou várias vezes: que ano é este? Quando ouviu a resposta, 1989, levou as mãos à cabeça e murmurou: isso não pode estar acontecendo. Era como se estivesse preso em um pesadelo, tentando acordar, em vão. Na delegacia, já sob observação, o homem revelou seu nome completo: Peter Jonathan Villans. Declarou ser cidadão britânico da região de Cowell e apresentou um documento de identidade que parecia retirado de um museu. Papel envelhecido, caligrafia manuscrita e selos que remetiam ao período colonial da Nova Zelândia. O delegado de plantão, Richard Dovell, um homem cético, mas meticuloso, decidiu não desprezar os detalhes. Solicitou que o documento fosse enviado imediatamente para a perícia forense, enquanto tentava entender a história por trás daquela figura anacrônica. Durante o interrogatório, Peter relatou o que teria acontecido. Estava com sua esposa passeando por uma área verde próxima ao monumento Wellington, quando viu um objeto triangular, totalmente negro, pairando a poucos centímetros do chão. Descreveu a luz branca e intensa que emanou do objeto e a sensação súbita de deslocamento. No instante seguinte, já estava em meio ao caos urbano que nunca havia visto antes. Seu relato era coerente, apesar de totalmente fora da lógica. Não apresentava sinais de delírio, nem contradições. Apenas confusão e medo. Para lidar com a estranheza do caso, o delegado chamou um antigo amigo, o professor Harold Thompson, historiador aposentado e ex-docente da Universidade de Oakland. Harold, com mais de 70 anos e vasto conhecimento sobre a história da cidade, aceitou o convite, com relutância. Na delegacia, fez a Peter uma série de perguntas específicas: nomes de comerciantes, políticos locais de 1903, eventos históricos que jamais foram registrados nos livros convencionais. A cada resposta, Peter demonstrava domínio absoluto do período. Lembrava nomes, datas, descrevia ruas, fachadas, moedas, hábitos e gírias da época. O professor, inicialmente cético, passou a demonstrar inquietação. Confidenciou ao delegado:
Nunca conheci ninguém com tanto conhecimento íntimo daquele período, nem mesmo entre acadêmicos renomados. Os exames laboratoriais sobre o documento de identidade trouxeram um resultado surpreendente. O material era autêntico, compatível com o início do século XX. A assinatura correspondia a um servidor público conhecido da época. Diante disso, Dovell começou a considerar hipóteses mais ousadas. Optou por dar um tempo a Peter, conduzindo-o até a sala de espera da delegacia. Era uma sala pequena, com uma poltrona simples, uma janela com grades reforçadas e uma única porta, sempre vigiada. Peter parecia exausto, mas calmo. Sentou-se, cruzou as mãos e olhou fixamente para a parede. Não pediu comida, nem água. Apenas pediu silêncio. O policial de plantão garantiu não ter tirado os olhos da entrada. Mesmo assim, cerca de uma hora depois, quando o delegado voltou para conversar novamente, encontrou a sala vazia. Sem sinais de arrombamento, fuga ou violação. A janela permanecia trancada, as grades intactas. O policial jurava, ninguém saiu. Ninguém entrou. Peter simplesmente desapareceu. A busca foi imediata. Entradas, depósitos, banheiros, estacionamentos, nada. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Todos os registros, depoimentos, perícia, áudios, confirmavam sua existência. Mas a realidade agora contrariava qualquer lógica. Dovell passou aquela noite em claro, revendo documentos, ouvindo os áudios, tentando encontrar uma explicação. Sentia-se pessoalmente desafiado. Dias depois, decidido a ir mais fundo, o delegado mergulhou nos arquivos históricos da cidade. Foi então que encontrou algo inesperado. Num velho caderno de registros de desaparecimentos de 1903, entre páginas frágeis e quase desfeitas, lá estava Peter Jonathan Villans. O boletim fora registrado por Janette Robertson Villans, sua esposa. A descrição física era minuciosa: altura, vestimentas, marcas faciais. Tudo batia. Segundo o relato, Peter desaparecera durante uma caminhada no parque, após avistar algo incomum. Exatamente como ele tinha contado. E havia mais, uma antiga fotografia, ainda em formato de daguerreotipo, anexada ao boletim. O rosto era inconfundível. Era o mesmo homem que havia estado na delegacia, quase 90 anos depois. Investigando ainda mais, Dovell descobriu que Janette falecera em 1957. Mas uma anotação chamava a atenção. Eles tinham uma filha, Susan Marie Villans, nascida em 1903. Susan ainda estava viva, com 86 anos, morando em uma casa de repouso. Dovell agendou uma visita. Susan, lúcida e gentil, recebeu o delegado com o olhar de quem sabia mais do que dizia. Ao ouvir o nome do pai, seus olhos marejaram. Sem esperar perguntas, ela revelou. Ele voltou, Sr. Dovell. Contou que tinha 15 anos quando, numa tarde de 1918, a campainha tocou. Ao abrir a porta, viu um homem elegante, idêntico às fotos antigas. Janette o reconheceu imediatamente e caiu em prantos. Peter conviveu com elas por cerca de 20 dias. Relatava tudo o que havia vivido: a cidade moderna, os carros, os aparelhos portáteis, a delegacia. Parecia viver cada segundo outra vez. Mas então, em uma tarde ensolarada, Peter viu novamente a forma triangular flutuando sobre a grama. Virou-se para a esposa e a filha, e disse apenas: "Se eu não voltar, saibam que eu tentei." Em seguida, foi envolvido por uma luz intensa, e desapareceu. Não restou nem sombra. Susan guardou as fotos desse breve reencontro: festas de aniversário, piqueniques, momentos simples. Em todas, Peter aparecia igual, sem ter envelhecido um único dia. Ela entregou ao delegado um pequeno álbum. Comparadas as imagens da delegacia, a conclusão era inevitável: era o mesmo homem. O caso ganhou notoriedade rapidamente. Estudiosos, físicos teóricos, curiosos do mundo todo debateram sobre o que teria acontecido. Teorias surgiram: distorções temporais, portais dimensionais, experiências militares secretas, interferência extraterrestre. Nenhuma explicação conseguia cobrir todos os fatos. Nas palavras do próprio delegado Dovell: "É o tipo de coisa que a realidade jamais deveria permitir." Peter J. Villans nunca mais foi visto. Seu desaparecimento permanece registrado como um dos mais enigmáticos da história da Nova Zelândia. O delegado se aposentou anos depois, levando consigo cópias das fotos e uma pasta pessoal com os documentos do caso. Em entrevistas, sempre dizia apenas:
Algumas coisas não foram feitas para serem compreendidas, outras, talvez, sequer pertençam ao nosso tempo. Susan faleceu pouco tempo depois, aos 90 anos. E com ela se foi a última testemunha viva dessa história. O nome de Peter J. Villans tornou-se uma lenda. Mas não uma lenda qualquer, uma lenda com provas. Uma história que não nasceu da imaginação, mas dos registros históricos, da ciência forense e de testemunhas oculares. Um homem que cruzou as brechas do tempo 2 vezes, sem nunca envelhecer um único dia. E que, por algum motivo que talvez jamais compreendamos, foi escolhido para testemunhar algo para o qual nenhum de nós está verdadeiramente preparado. A verdade, nesse caso, não depende de acreditar. Ela simplesmente existe.